tendo vindo, é reconhecido que tu és o Santo de Deus. Amém. Amém. Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos fazer uma oração. Soberano Deus, quero agradecer ao Senhor, Pai, primeiramente, pela vida que o Senhor nos concede nessa manhã. Agradecer ao Senhor este privilégio, Pai, de poder estar aqui e poder, Senhor Deus, ser o mensageiro da Sua palavra. Venha, Senhor Deus, falar através deste humilde servo, Pai, que aqui está, a fim de que a tua igreja possa receber esta mensagem, para que vidas possam vir e serem transformadas. Em nome de Jesus. Amém. Razões para crer em Jesus. Sabe que há mais de 2000 anos, eles tinham muitas razões de sobra para crer em Jesus. Você já visitou um abrigo para idoso? Você tem medo da solidão? Você já pensou em ter que ficar sozinho, sem aqueles que você ama, próximo a você? Irmãos, Jesus, Ele nos traz a sua boa palavra nesta manhã, mostrando com provas infutáveis o quanto Ele nos ama e o quanto Ele quer que nós possamos crer no seu nome. Sabe que esse evangelho em especial, segundo João, Jesus mostrou muitos sinais incontestáveis aos olhos deles naqueles dias. Eu vou fazer um pequeno resumo que está aqui. Primeiro, lá em capítulo 4, versículo 46, a cura do filho de um oficial do rei. Jesus curou aquele jovem e ainda fez grandes prodígios. A cura de um paralítico que havia 38 anos, que estava enfermo. Em João capítulo 5, versículos 5 e 1 em diante, também está escrito as boas obras de Jesus. Também Jesus fez a multiplicação de 5 pães e 2 peixes, lá em capítulo 6, versículo 1. Também Jesus anda sobre o mar agitado, em João capítulo 6, versículo 19. Mas, infelizmente, irmãos, estes prodígios, estes sinais, ainda assim, eles não quiseram saber da vida eterna. Porque Jesus estava fazendo todas essas obras. Eles vinham ocular através da própria visão de cada um deles. Muitos buscavam a Jesus por uma única razão: porque tinham eles. O que Jesus oferecia a eles
Diz aqui o seguinte: contudo, muito dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Muitas pessoas, irmãos, têm hoje a mesma atitude que tiveram essas pessoas no passado. Muitas pessoas abandonam Jesus porque amam mais a este mundo do que a esperança da vida eterna. Infelizmente, mas isso é uma realidade. Jesus está aqui convocando os seus servos para tomarem uma decisão em suas vidas. Porque não é possível, irmãos, que aqueles que abandonam a Jesus hoje não compreendam que um dia serão abandonados eternamente quando Jesus se manifestar no seu juízo final. Se você tem medo de ser abandonado, se você sente medo da solidão, se você realmente crê que esta vida não tem nada a te oferecer, então hoje você tem razão para crer ainda mais no Senhor Jesus. Estas são as razões que nos tornam capazes de acreditar que realmente crer em Jesus é muito importante. Veja, Jesus estava diante de muitas pessoas, ele tinha lhes mostrado muitos sinais, e por isso muitos estavam ali unicamente por causa de interesse. Sabe, essa é uma realidade. Mas Jesus sabia disso, tanto que não estava preocupado com o número de pessoas que ele iria seguir. O mais importante para ele era lhes ensinar a sua verdadeira palavra. É isso que Jesus, através dos seus discípulos fiéis, tem feito até os dias de hoje. Mas a grande pergunta é: você está do lado de Jesus ou você estará entre aqueles que estão virando as costas para Deus? Você tem mensurado na sua vida a importância que é seguir a Jesus? Você tem um compromisso, a responsabilidade com a vida eterna? Qual é a consequência de suas decisões tomadas hoje? O mais importante para todos nós é fazer a vontade de Deus. Jesus jamais negou a verdade para agradar alguns. Jesus jamais deixou de falar aquilo que era necessário para que as pessoas pudessem crer em seu nome. Jesus não vai satisfazer as nossas vontades para que por elas nós sejamos condenados ao inferno. Jesus muitas vezes vai nos dizer não para preservar a nossa vida eterna. Portanto, irmãos, Jesus não negou jamais a verdade, mas Jesus espera que aqueles que o sigam, sigam unicamente por amor ao seu nome, por fidelidade à sua vida de sacrifício e de entrega total naquela cruz. Paulo disse também, lá em Gálatas, em Gálatas capítulo 1 e versículo 10, que nós não vivemos para agradar a homens, nós vivemos para agradar a Deus. É assim que o cristão, que o servo de Deus, tem que pensar. Ele apresentou um caminho tão estreito que a multidão, ao ouvir suas palavras, deixou ele e foi embora, proferindo as seguintes palavras: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Muitas pessoas, irmãos, por causa destas palavras, desta verdade, têm também ido embora, conforme João falou em capítulo 6 e versículo 60. Simplesmente o abandonaram por se acharem incapazes de viver e testemunhar a sua fé em Jesus. Porque viver e testemunhar a sua fé significa você
não vão embora com eles. Ele disse: vocês também vão desistir, como esses que viraram as costas para a verdade e para mim. Sabe, irmão, muitas vezes nós não gostamos quando nós ouvimos a verdade de Deus, não a verdade dos homens, porque os homens julgam segundo os seus corações, mas a verdade de Deus é julgamento para a vida eterna, é um julgamento justo, valioso, que realmente nos faz compreender a dimensão do amor de Deus. Então Pedro, olhando para Jesus, ele responde: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Mas para muitas pessoas, elas não compreendem o significado dessa resposta de Pedro. Para onde muitos estão indo? A quem estão seguindo? Qual é a direção que eles decidiram tomar para as suas vidas? Agora imagine comigo, quem, na sua opinião, tem mais a perder? Aqueles que estão com Jesus? Aqueles que estão do lado de Jesus? Ou aqueles que decidiram seguir outro caminho, tomar outra direção, viver segundo aquilo que lhe agrada, aquilo que lhes faz bem, aquela vida descompromissada de um cristão autêntico de Deus? Pedro foi sábio. Será que ele já entendido o que Jesus fala com relação à vida, à essência da sobrevivência neste mundo e na vida eterna? Porque lá em João 5, em capítulo 15, versículo 5, Jesus disse o quê? Vamos ver aqui, João capítulo 15, versículo 5. Jesus disse: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Não pense que somos independentes, capazes. Não pense que podemos fazer tudo sem que Jesus esteja nos direcionando nesta vida. Porque de fato, sem Ele, nada nós podemos fazer. É isso que a palavra de Deus nos ensina nesta manhã. Mas pela atitude dos que foram embora, entenderam que eles queriam o quê? Um caminho fácil, sem obstáculo para o céu. Um pouco mais largo, sem dificuldades, para não ter que enfrentar desafios, para não ter que passar por sacrifícios, não aceitar o compromisso com a palavra de Deus. Ainda hoje é assim. Muitos preferem a comodidade, o conforto, do que a hipótese do sofrimento. E o que Pedro fala lá em 1 Pedro 4,16: se sofrer, sofra como cristão, e por isso glorifique a Deus. E diz ainda, por causa da renúncia de vida. E Lucas falou em 14,33, que aquele que não tomar, não renunciar a sua cruz, a sua vida, não é digno de ser discípulo de Jesus. Lucas capítulo 14, versículo 33, eu vou ler para vocês. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo, não só é algumas coisas, não só é ao conforto da minha cama no domingo. Ele está dizendo: não é somente pela minha empresa, não é somente pelo meu bem-estar, por aquilo que me satisfaz. A palavra de Deus é clara. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser discípulo.
vocês estão pensando aí o seguinte: jamais o dinheiro do mundo compraria a esperança que eu tenho em Jesus. Eu tenho certeza disso, irmãos, porque todos nós sabemos que um dia nós estaremos na presença de Deus. E sabe o que Jesus espera de cada um de nós? Mudança de vida. Porque lá em Hebreus capítulo 3, versículo 7, a palavra de Deus está dizendo: hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações, como fizeram vossos pais na antiguidade, que rejeitaram ao Senhor, que abandonaram a Jesus, ao nosso Deus, e todos pereceram no deserto. Todo aquele que abandonar a Jesus será reprovado, será rejeitado no último dia. Mas aqueles que apoiaram a decisão de ficar do lado de Jesus, lá em Hebreus 13:5, Jesus diz: nunca te deixarei, jamais te desampararei. Então você não vai ficar só, você não vai ser abandonado, você não vai sentir medo, porque Jesus está do teu lado. Jesus é a tua garantia, Jesus é o conforto, Jesus é a segurança que te faz viver e caminhar a cada dia nesta terra. E a esperança vigora em nos agora. A palavra que Jesus pregou pareceu uma palavra dura para a multidão, porque ela tomou como um fardo pesado. Só que na verdade o jugo que Jesus dá para as pessoas é suave, o fardo é leve, conforme está em Mateus 11:28. Só que a boa parte das pessoas, referindo-me àquelas que estavam buscando a Jesus por interesse, sabe o que elas queriam? Um fardo ainda mais leve do que aquele que Jesus ofereceu, que apresentou para eles, seus discípulos. Hoje não é diferente, muitos querem facilidade, satisfação nas bênçãos que Deus nos oferece primeiro, para depois seguir. Isso é o correto? Não. Enquanto nós deveríamos ter como maior preocupação o compromisso com o reino de Deus. Eu não posso deixar de falar o que Paulo disse em Filipenses, capítulo 3, porque acabamos de ler em Lucas 14, que a palavra de Deus diz que se dentre vós nós não deixarmos tudo por amor de Jesus, certamente nós não seremos seus discípulos. Em Filipenses capítulo 3, versículos 7 e 8, vejam o que Paulo fez. Paulo não só deixou tudo que ele tinha, Paulo, ele excedeu, sabe, a condição máxima que um homem humano pode conceder. Ele diz: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, tudo que era bens, que era alegria, que era posição, que era status. Lá o oficial romano, ele sabe o que ele fala? Tudo eu considerei como refúgio para ganhar a Cristo. E muitas vezes nós estamos preocupados em ter uma vida melhor. Muitas vezes nós estamos, sabe, nos afogando nas conquistas desta terra que ficará um dia para trás. Aqueles que abandonam a Jesus hoje não têm a dimensão do que será ser abandonado eternamente no fogo eterno. Hoje nós temos a oportunidade, sabe, de mudar
posição destacada no sinédrio entre os fariseus, tinham vergonha de confessar a Jesus. Muitas pessoas estão envergonhadas, muitas pessoas estão desanimadas, muitas pessoas estão dando prioridade a muitas coisas desta terra, mas estão esquecendo de Jesus. Pense comigo, Jesus teve naqueles dias muitos discípulos, alguns dos quais integravam o seu círculo mais próximo. Eles queriam a Jesus por muitas razões, como já vimos, principalmente pelo interesse. Por isso, nem sempre recebiam o que pediam. Alguns ficaram frustrados por isso, porque nem sempre Jesus atendia às suas necessidades. Porque foi isso que aconteceu lá em João, né? Vamos dar uma olhada no texto. Olha, para João capítulo 6, versículo 26, respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Será que muitas pessoas não estão preocupadas em saciar a sua fome, o seu desejo carnal? Mas olha o que Jesus diz, 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu ser. Portanto, irmãos, temos que despertar, temos que olhar para estas coisas que Deus está nos ensinando. Eles queriam que Jesus lhes curasse, e Jesus lhes curou, mas não curou a todos, porque o foco de Jesus era pregar a salvação. Muitos estão oferecendo curas, aparentemente gratuitas. Muitos estão fazendo promessas lá fora. Mas quem pode, de fato, curar a nossa alma, senão Deus? Por isso Jesus não fazia tudo aquilo que eles queriam. Eles queriam que Jesus lhes desse comida, e Jesus lhes deu alimento, mas a fome voltava novamente. E para que eles buscavam Jesus? Para terem saciado e saciar as suas fomes. Eles não entendiam que Jesus supre toda a necessidade da nossa vida. Ser discípulo de Jesus não era para ter uma vida abundante na terra, como não é nos dias de hoje. Não é ter satisfação pessoal, posição de destaque na sociedade.
sendo digno de que Jesus, que o nosso Deus, para alcançar essas bênçãos, nós possamos realmente estarmos de acordo com a vontade dele. Lembra? Em João 15,5, ele disse: sem mim nada podeis fazer. E por que nós insistimos em ir no caminho oposto? Quando ele está dizendo: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Porque muitos de nós, ou daqueles que saíram daquela porta e não voltaram mais, estão tomando a mesma decisão que Jonas tomou, pegando um navio indo contrário à vontade de Deus, fugindo da presença do Senhor. Qual deveria ser a atitude deles? Qual deve ser a nossa atitude hoje? Segundo a palavra de Deus, arrepender-se dos pecados e crer em Jesus como aquele que doa a sua vida eterna a nosso favor. Como fez o carcereiro e a sua família, lá em Atos 16, 31 e 32. O que faremos, irmãos, para sermos salvos? Jesus respondeu: crer no Senhor Jesus. Crer no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Do contrário, nós seremos abandonados. Seguir a Jesus não é fácil. Muitos que um dia decidiram segui-lo, hoje abandonaram. Hoje o abandonaram. Abra sua Bíblia em Gálatas 5. Jesus quer perguntar algo a você nesta manhã. A palavra de Deus está falando com você, comigo, com aquelas pessoas que não estão aqui, para poder responder o que ele está perguntando aqui. Gálatas capítulo 5 e versículo 7. Diz a palavra de Deus: vós corris bem. Quem vos impediu de continuares a obedecer a verdade? Você ia tão bem. Lembra daquele dia que você precisou de Jesus? Lembra daquele dia que você ouviu a palavra de Jesus? Você estava tão frustrado, você estava tão ansioso, você queria algo novo na sua vida. Você enxergou que o mundo não tinha tanto valor que agregasse plena alegria na sua vida. E você tomou aquela decisão. Você creu. Você arrependeu. Você confessou. Você batizou. E hoje você está vivendo a esperança que nos leva para a vida eterna. Mas e aqueles que corriam bem? E aqueles que realmente foram iluminados com estas bênçãos? A palavra de Deus, porque se contaminaram, porque deixaram que as coisas do mundo interferissem nessa caminhada para a vida eterna, e hoje estão aí, abandonaram a Jesus, estão ao meio no mundo. E qual será o resultado no último dia? Vai a um abrigo de Deus e fica 5 minutos com aqueles velhinhos ouvindo o que eles têm a dizer. Eu posso falar porque eu estive há pouco tempo em Maranhão. E o desespero, os pedidos de salva-me que eu ouvi daquela senhora me deixaram realmente perplexo. Sabe que aquele sentimento que eu tive é de que se eu estivesse em Jesus, eu estaria pior do que a declaração daquelas pessoas que estavam se sentindo abandonadas, sem esperança nenhuma em suas vidas. Portanto, irmãos, hoje nós temos a oportunidade de poder realmente abraçar a Jesus e estar em sua companhia,
porque verdadeiramente nós precisamos da sua ajuda. E ele diz em ainda Lucas 14, e versículo 27, algo importante que nos dá razões para nós crermos nesse nome. Ele diz lá em 14, 27, e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Você tem hoje razões para crer em Jesus, mas você precisa fazer renúncias. Você precisa tomar decisões. Você precisa largar as coisas que você considera importantes. Não largar, abandonar. Mas você precisa priorizar Jesus em sua vida, primeiramente. E depois você segue a sua vida. Porque é isso que Jesus está nos ensinando. Hoje, para quem nós estamos indo? A quem estamos seguindo? Para quem lemos? Que majestosa afirmação em forma de pergunta é essa, feita por Pedro. Para onde iremos, Senhor? Se só procurei as palavras de Deus. Eu gostaria de perguntar para aquelas pessoas que estão lá fora, que conheceram a Jesus: para onde você está indo? Você não pensa na vida eterna? Você é tão incrédulo ao ponto de imaginar que essa esperança é sem valor, não tem sentido? Olha, irmãos, Pedro não perguntou para onde nós iremos, ele perguntou para quem iremos. Há outro nome nesta vida que importa que os homens sejam salvos, senão Jesus? É Maria? É João? É Moisés? É Abraão? Não, é Jesus. Conforme Atos capítulo 4, versículo 12. Porque não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Se você tem essa certeza, se você crê, então você está no caminho certo. Você está do lado de Jesus. Ele não pergunta para onde iremos nós, ele pergunta para quem. Pedro sabe que a religião é um relacionamento entre pessoas, mas não é a religião que salva ninguém. Não se espelhe no seu irmão, porque você pode se escandalizar. Não julgue a ninguém, porque o único digno de julgar é Deus. Mas espere que você possa fazer o melhor, e assim você vai agradar a Deus. Hoje, nós não podemos mais continuar com aqueles irmãos. Olha, o nosso texto de hoje, ele termina aqui, eu deixei por último aqui, porque depois de todas essas coisas que eu falei, olha o que fala o versículo 70, no capítulo 6 de João. Replicou Jesus. Veja só, 69 é a confirmação de Pedro. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. E Jesus responde no 70. Não vos escolhi eu em número de 12, contudo um de vós é diabo. Ele estava se referindo a Judas. Algo natural, se nós pensarmos nos dias de hoje. Muitas pessoas recebem, muitas pessoas buscam a Jesus. Mas o problema é que muitas pessoas estão distantes de Jesus. Muitas pessoas se opõem ao nome de Jesus. Paremos de questionar e estar com dúvida. Não sejamos como Tomé. Em João 14 e versículo 5, veja aqui, ele estava do lado de Jesus, ele vivia com Jesus, mas veja o que ele diz: disse Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Pelo amor de Deus, será que todos
Cada um faça a sua parte. Eu estou tentando fazer a minha. Eu tenho errado muito, mas eu confesso para os irmãos que eu tenho que procurar para acertar. E eu creio que entre errar e acertar, a parte mais significante da vida de um homem é reconhecer os seus erros. Achar que pode melhorar sim. Porque do contrário, o diabo seduziu o nosso entendimento. E nós estamos condenados, se assim acontecer, a vida eterna. Portanto, irmãos, nesta manhã, vamos ter a sabedoria de entender que Jesus é o nosso caminho, é a nossa verdade e a nossa vida. Nesta manhã, que a mensagem de Deus, não de homem, porque, como fala Gálatas 1:10, Gálatas 1:10 está dizendo aqui: eu não posso ser hipócrita para subir no púlpito e querer tomar o lugar de Deus. Porque Gálatas 1, de versículo 10, diz a palavra de Deus: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Portanto, assim como está escrito em Gálatas 1:10, nós temos que